Bem, vamos esperar o pessoal retornar. Eu já vejo qual que era a pergunta do Christian. Ô, Christian, você pode mandar a pergunta de novo? Não sei se ele já voltou aqui. Eu estava lendo a pergunta, aí caiu. Eu acho que era uma pergunta: quais são os sintomas da acidose do lactato, excesso de lactato, é isso? No sangue ou no músculo? Alguém lembra a pergunta? Eu não sei se vocês viram aqui no bate-papo. Ah, então. Quando a gente produz, normalmente, Christian, uma situação normal, a gente não vai ter sintomas, porque tô lá fazendo minha atividade física, esse lactato vai sair do músculo, cai na corrente sanguínea e o fígado vai conseguir se livrar desse lactato. Mas se a gente pensar em situações patológicas, quando o lactato começa a acumular no sangue, eu vou ter um quadro de acidose metabólica e a pessoa vai passar mal, tá? Então ela pode ter tonturas, náuseas, vômitos, vai ter aí um cansaço extremo, tá? Então, se ela estiver fazendo atividade física, ela não vai conseguir continuar fazendo essa atividade física, tá? Às vezes a gente pode ter aí uma acidose transitória também. Às vezes a pessoa fez uma atividade física muito extrema, aí a gente fala que a pessoa ela fadiga, né? Ela não consegue continuar. Por quê? Porque o lactato está muito alto lá no músculo, lá no sangue, e isso realmente leva aí uma fadiga, tá? A pessoa pode até desmaiar numa situação dessa. Quando a gente fala numa musculação, às vezes o lactato vai acumulando no músculo, a gente sente uma dor, tá, no músculo e a gente não consegue continuar com o exercício. Para, aí o lactato sai do músculo, a gente consegue voltar para o exercício, tá? Agora, numa situação mais grave, às vezes a gente pode ver essa situação, pessoas maratonistas. Maratona, além da pessoa poder sofrer uma desidratação, ela pode ter também aí uma acidose, um excesso de lactato no sangue e pode até desmaiar em decorrência disso, tá? Mas isso é bem específico mais da área esportiva. Mas sempre o acúmulo de lactato de maneira exagerada no nosso sangue vai gerar sintomas que podem ser leve ou podem ser sintomas mais graves. Tudo bem, Cris? Sim, porque eu já tive esses sintomas, né? Eu só Ah, queria confirmar, porque né, um tempo atrás eu fazia uns treinos com meu professor ao extremo, chegava até vomitar, né? vômitos acontece, náuseas e vômitos. Sim, sim. E então era a produção, né? Era a grande produção de lactato. Uhum, com certeza. Então, Lógico que a gente também tem que considerar outros fatores também, que também é super comum em atividade física extrema, que é a desidratação. Mas aí eu não sei se era o caso. Mas o lactato não tem como a gente evitar. A desidratação a gente até tem como evitar. Mas o acúmulo de lactato não. Aí a pessoa passa mal, é o extremo. eu acredito que seja a produção de lactato mesmo, É, porque até a gente pelo. fazia um exercício muito intenso em curto período, Ah, tá. Então, em curto lactato. tempo. Uhum. Então, tipo, a gente terminava o treino, tinha que deixar um balde do lado porque já sabia que ia passar mal. Aí é o lactato, Christian. Pegou, Tá pegou. ok. Mas a gente vê, isso é comum para atleta que sempre está ali no limite. Então passa mal mesmo.
Tá ok. Pessoal, agora só prosseguindo aqui, então a gente viu a questão do lactato, né? Também é uma fonte aí importante de glicose, e é assim como a gente consegue se livrar do lactato, é convertendo aí em glicose. O fígado capta esse lactato, vai converter novamente em piruvato, e o piruvato pode ser convertido em oxalacetato, que vira fosfenolpiruvato, que vai subir aqui na gliconeogênese. Agora, uma outra fonte importante aí de glicose são aí os aminoácidos que vêm das proteínas. Aí aqui eu quero comentar com vocês a respeito aí dessas dietas que o pessoal faz, seja do jejum ou a dieta que a gente tira o carboidrato. Essas dietas, elas visam aí utilizar bastante gordura como fonte energética, tá? E a pessoa acaba realmente perdendo muito peso. O problema é que essa pessoa precisa ter uma gliconeogênese funcionando de maneira eficiente, então o fígado tem que estar bom, né? E uma molécula importante para fazer aí a gliconeogênese são os aminoácidos, que a gente chama de aminoácidos glicogênicos. E esses aminoácidos, eles podem vir da degradação de proteínas endógenas. Então, sempre quando a gente tem uma glicemia mais baixa, eu tenho aumento de glucagon, e esse glucagon vai sinalizar para ter lipólise, que é a quebra da gordura, mas ele também vai sinalizar para ter proteólise. Então, proteólise são as quebras de proteínas endógenas. Qual proteína vai ser? Pode ser proteína muscular, pode ser anticorpos que estão mais velhos, pode ser colágeno, tá? Mas, nesse momento, a gente vai ter essa perda de proteína endógena. Por quê? Porque eu quero os aminoácidos que estão nessas proteínas e eu vou degradar esses aminoácidos para que eu consiga produzir glicose. Então, quando a pessoa faz esse tipo de dieta, ela vai ter perda de massa muscular. Então, não adianta para quem gosta de ganhar massa muscular, essa dieta é totalmente inviável, porque o hormônio que vai estar ali no sangue é um hormônio catabólico. Então, não tem como, a pessoa vai perder massa muscular. E quando eu falo em perda de proteínas endógenas, isso não é legal, né? As proteínas, logicamente que as velhas a gente precisa degradar mesmo, mas a gente não pode degradar isso de forma exagerada, as proteínas, porque elas têm funções importantes. Massa muscular é importante, anticorpo é importante, colágeno é importante, então são proteínas que a gente não quer perder. Então, esse tipo de dieta, principalmente a do carboidrato, que a gente chama de cetogênica, depois eu vou comentar um pouco mais de cetogênese para vocês, são dietas que precisam ser muito bem prescritas. Talvez para um paciente que vai para uma cirurgia bariátrica, porque é um obeso mórbido, então ele precisa perder peso de forma muito rápida, eu posso até prescrever, mas de forma muito controlada. Por quê? Porque eu também não posso fragilizar esse paciente, né? Quando a gente perde proteína, a gente está baixando a imunidade do paciente. E para quem quer ter aí uma perda de peso de maneira saudável, também não vai ser indicado, né? Por mais que a pessoa veja na balança que o peso caiu, a gente pode colocar que grande parte desse peso que caiu é de massa muscular. Então, isso também não é saudável, vamos dizer. E, além disso, pode ser perigosa também, porque a glicemia, apesar da gliconeogênese ser uma via boa que resolve o nosso problema, a glicemia durante esse período nunca vai estar ali em limites confortáveis, vai estar sempre ali no limite. Então, se essa pessoa que faz esses tipos de dieta resolve praticar uma atividade física, aí pode ser um problema. E daí o músculo começa a tirar a glicose aí do nosso sangue e a gente pode ter um quadro mais grave de hipoglicemia, até mesmo desmaios.
tá? Então, aqui só comentando um pouquinho, que eu sei que todo mundo tem curiosidade de saber a respeito aí dessas dietas da moda, né? Seja o jejum ou a dieta sem o carboidrato. Então, como que a gente vai utilizar a proteína como fonte de glicose? Então, eu vou degradar essas proteínas endógenas, o glucagon sinaliza essa proteólise, tá? E alguns aminoácidos que vão ser liberados, que a gente chama de aminoácidos glicogênicos, significa que podem ser convertidos em glicose, eles vão sofrer um processo de degradação. Tá? Então, para isso, a gente precisa relembrar da estrutura química de um aminoácido. Então, o que tem no aminoácido? Amino, que é o grupo amino, e o ácido, que é o ácido carboxílico. Além disso, eu tenho o Rzinho, que é a cadeia lateral, que é uma estrutura que vai variar de um aminoácido para outro. Então, aqui eu coloquei 3 aminoácidos super famosos aí, aminoácidos essenciais, que é a valina, leucina e isoleucina. Isso que está em verde é a cadeia lateral do aminoácido, tá? Então, vejam, em verde é a cadeia lateral, NH3 é o grupo amino, aqui no caso ele está com hidrogênio a mais, tá? Ele pode estar na forma NH2 ou NH3, mas é o grupo amino. E aqui o ácido carboxílico, que é C-dupla-O, OH ou O, tá? Esse hidrogênio aqui do OH, ele pode estar ali ou não, tá? Isso vai variar do meio em que esse aminoácido se encontra. O aminoácido pode estar protonado ou desprotonado, vai depender do pH da solução, tá? Mas não precisa preocupar com isso. Eu quero só que vocês visualizam e reconheçam um aminoácido. Então, aqui em verde, cadeia lateral, grupo amino, ácido carboxílico. Então, isso aqui é um aminoácido. Então, agora a gente vai ver como que a gente degrada um aminoácido. A primeira fase da degradação de um aminoácido, depois a gente vai aprofundar isso um pouco mais na aula de metabolismo de proteínas, mas é a remoção do grupo amino. Então, existe aí uma enzima que vai tirar, a gente fala que vai fazer uma desaminação, vai tirar o grupo amino desse aminoácido. O grupo amino, gente, quando ele é liberado, ele vira amônia, tá? A amônia é tóxica. Então, o próprio fígado precisa fazer uma detoxificação dessa amônia que é liberada. Então, o próprio fígado converte essa amônia numa molécula menos tóxica. Isso acontece no ciclo da ureia, e a molécula chama ureia, e essa molécula todo mundo já conhece. É a que sai na urina. Tá? Então, a ureia cai na corrente sanguínea, ela já não é tão tóxica, mas ela precisa ser eliminada aí na urina. Beleza, se eu tirei o grupo amino, o que sobrou aqui? O ácido carboxílico, certo? Eu não posso mais chamar essa molécula de aminoácido, agora é um ácido, tá? Então, a gente chama de maneira generalizada aí essa molécula de cetoácido ou alfa-cetoácido, tá? Então, é um ácido. E esse cetoácido, se for aí um aminoácido glicogênico, ele pode chegar até glicose. Então, vamos ver. Os cetoácidos, normalmente, que vêm desses aminoácidos glicogênicos, eles vão chegar até o ciclo de Krebs, tá? Então, essas moléculas vão ser convertidas em intermediários daquele ciclo de Krebs que vocês viram. E esses intermediários podem chegar até o oxalacetato, que vocês já viram. E vocês já viram que o oxalacetato pode virar fosfenolpiruvato, que está na via da gliconeogênese, que sobe facilmente aqui até glicose. Tá? Então, parece um pouco, né, com o caminho do lactato. A diferença é que, ó, o lactato vira piruvato e o piruvato vira oxalacetato. E aqui, com relação aos aminoácidos, é que os cetoácidos são convertidos intermediários do ciclo de Krebs, que podem ser convertidos em oxalacetato, que vira fosfenolpiruvato. Tá?
Essa parte de aminoácidos a gente vai aprofundar um pouquinho mais lá na frente, tá? Mas aqui é só para vocês terem uma ideia de que é possível um aminoácido que vem lá de uma proteína ser convertido em glicose. Então, vocês já viram que gordura, ácido graxo, não vira glicose. Quem vira glicose é o glicerol, que é um triálcool. Agora, o aminoácido que vem das proteínas, sim, podem virar glicose, tá? Então, os aminoácidos são precursores aí diretos de glicose. Então, eu posso, a partir de proteínas, conseguir produzir glicose. Basta eu quebrar essas proteínas, catabolizar os aminoácidos glicogênicos e convertê-los em glicose. Tá? Então, essa informação que vocês precisam ter em mente. Então, e aí? Como que essa via vai ser regulada? Vou sempre falar de glucagon e insulina, tá? Então, o que que acontece lá no nosso fígado? O glucagon, quando ele aumenta, né, indicando que a glicemia está baixando, ele começa a estimular a gliconeogênese. Assim como ele estimulou a quebra do glicogênio, ele também já vai estimulando a gliconeogênese. E isso, gente, a velocidade, ela vai de acordo com a quantidade de glucagon que eu tenho. Então, se a glicemia está muito baixa, eu vou ter muito glucagon, então essa via vai acontecer de maneira mais acelerada, tá? Ao mesmo tempo, a glicólise vai ficar inibida, tá? Porque são vias opostas, né? Então, se a gliconeogênese está acontecendo, a glicólise não vai acontecer. Agora, quando eu como, aí é a insulina que sobe. Aí a insulina começou a subir, eu não preciso mais produzir glicose, né? Porque a insulina, ela sinaliza que tem glicose no sangue. Aí a gliconeogênese já passa a ser inibida pela própria insulina e a insulina vai ativar a glicólise. E é assim que funciona lá no nosso fígado. Então, aqui só ilustrando quando que a gliconeogênese vai estar ativada. Então, eu tenho aqui o glucagon, né, que vai estar em alta, e ele vai, então, ativar enzimas específicas da gliconeogênese, fazendo com que ela ocorra, e vai inibir enzimas específicas da glicólise, fazendo com que essa glicólise fique inibida. Então, o sentido que vai acontecer vai ser no sentido da produção de glicose. E é isso, pessoal. Muito difícil? Gliconeogênese é um pouco mais complicada, né? No começo estava bom, depois da metade. O glicogênio estava ótimo, né? Foi só chegar aí na Exatamente. gliconeogênese. Gliconeogênese é um pouco mais complexa. Eu nem vou cobrar de vocês esse caminho da molécula. Mas eu preciso mostrar para vocês entenderem. Não adianta nada chegar para vocês, ó, o glicerol pode ser convertido em glicose. Fica muito superficial. Eu preciso mostrar esse caminho, tá bom? Mas o que é importante na prática a gente saber, quando a gente vai lidar aí com a saúde das pessoas, é que quando a pessoa está em jejum, a gente sabe que ela está no estado catabólico, que ela está aí tendo muita degradação de gordura, mas de proteína também, né? Isso é importante a gente saber, tá? Então, A parte é interessante. é interessante. Alguma coisa? Talvez queiram dar mais uma estudadinha, perguntar na próxima aula. Eu coloquei aqui, né, bastante questão aí para a gente resolver. Vou deixar essas questões para a gente corrigir na próxima aula, porque daí a gente dá aquela revisada. Mas vocês vão ver que até o final, gente, as coisas vão ficando mais claras. Quando a gente vê a integração metabólica, vocês vão ver que vai dar para dar uma boa revisada aí nisso tudo aí que acontece. Eu vou colocar para vocês, então, o estudo dirigido da última aula, para a gente dar aquela corrigida. Deixa eu ver se está aparecendo certinho. Tá todo mundo vendo aqui?
Deixa eu ver aqui. O que acontece com as pessoas que ingerem urina? O que acontece em relação à ureia é que a pessoa ela vai ingerir essa ureia e ela vai ter que excretar novamente. E às vezes até a ureia, gente, a ureia que escapa para o intestino, tá? Isso só curiosidade, a ureia é tóxica. A ureia que escapa no intestino, existem algumas bactérias no intestino que convertem ureia em amônia. Aí a gente vai absorver essa amônia, vai ter que converter a amônia de novo em ureia para excretar novamente a ureia. Em situações patológicas, numa insuficiência renal, a gente começa a não excretar ureia, porque o rim não está funcionando, e a ureia começa a acumular. A ureia, ela é menos tóxica quando a gente compara com a amônia, tá? Um sintoma de elevação de ureia é coceira. A pessoa começa a ter muita coceira. Mas quando a gente tem esse problema aí renal, a gente também vai ter acúmulo de amônia. Aí a amônia, ela é muito tóxica. Ela atinge nosso sistema nervoso central, a pessoa fica doida, tá? Ela fica louca, pode ficar agressiva, cada indivíduo reage de uma maneira diferente. Mas no hospital, o que a gente percebe é que a pessoa fica bem agressiva e pode ir a coma até a morte por excesso de amônia. Então, a amônia é perigosa, pode matar. A ureia não, tá? Mas a ureia, ela vai ser tóxica, vai incomodar a pessoa e ela vai indicar que tem algum problema renal. Toda vez que eu tenho problema renal, eu posso ter acúmulo de amônia, tá? Não é bom ingerir a urina, viu, gente? Mais alguma pergunta? Então, vamos ver aqui o estudo dirigido. Então, com relação aí à última aula, né, que a gente viu ciclo de Krebs e cadeia respiratória, né? Na primeira pergunta aqui, fala, na glicólise são produzidos 2 piruvatos, moléculas com 3 carbonos. Na via aeróbica e na via anaeróbica, o que acontece com essas moléculas? Então, se a gente pensar na via aeróbica, o piruvato vai ser convertido em acetil-CoA, tá? Então, na via aeróbica, piruvato é convertido em acetil-CoA, que segue no ciclo de Krebs. Agora, se for na via anaeróbica, o piruvato ele vai ser convertido em lactato, tá? Então, se quiser detalhar, esse piruvato recebe o hidrogênio do NADH e é convertido em lactato. Cite todos os produtos das reações, né? Seria, então, na aeróbica, o produto da conversão de piruvato para acetil-CoA. Quais são os produtos? Acetil-CoA, NADH. Pode colocar CO2, quem quiser, tá? Que tem a saída de um carbono. Mas o principal, mais importante, é a gente saber que tem a produção do acetil-CoA, que vai para o ciclo de Krebs, e do NADH, que vai para a cadeia respiratória. Na via anaeróbica, eu tenho aí a conversão do piruvato em lactato e liberação do NAD, tá? Porque o NADH liberou hidrogênio para o piruvato, né? Então, ele ficou sem o hidrogênio. Então, os produtos lactato e NAD. Esses são os produtos. Vamos ver a segunda questão aqui. No ciclo de Krebs, ocorrem diversas reações, as quais geram produtos importantes. Que produtos são esses e o destino desses produtos? Então, eu falei para vocês, pessoal, o ciclo de Krebs, a gente tem que saber o que é importante que está saindo dele, né? Então, quando o ciclo gira uma vez, no caso, vamos pensar para 2 moléculas de acetil-CoA, ele vai girar 2 vezes, né?
Então, quando ele dá essas 2 voltas, o que está saindo de importante ali? Está saindo 6 moléculas de NADH, 2 moléculas de FADH e tem a produção de 2 ATPs. CO2 é menos importante, mas quem quiser colocar para ficar completinho pode colocar também que está saindo CO2. Aí, quais são os destinos, né? CO2, gente, vai para o sangue e a gente vai eliminar pelo sistema respiratório. O ATP, destino é ser utilizado como fonte energética. E os NADH e FADH, qual que é o destino? Ir até a cadeia respiratória, né? Onde que vai ter a produção de muitos ATPs. Então, tudo que for NADH e FADH, o destino é ir para a cadeia respiratória. Aí, aqui a perguntinha da cadeia respiratória. A cadeia respiratória é essencial para a produção de muitos ATPs pelas células. Onde fica essa cadeia? Primeiro, mitocôndria. Mas onde exatamente na mitocôndria? Na membrana interna. Então, a gente tem a membrana externa e a membrana interna. Fica ali, justamente nessa membrana interna. Aí pergunta quais são as moléculas essenciais para o funcionamento dessa cadeia. Primeira coisa, a gente tem que pensar, quem que chega na cadeia? NADH e FADH, então elas são essenciais. Se não tiver NADH e FADH chegando, não tem cadeia funcionando. E outra molécula aí essencial para o funcionamento da cadeia é o oxigênio, né? Sem oxigênio não tem cadeia respiratória funcionando. Por isso que chama cadeia respiratória. O oxigênio, ele vai ser essencial para a captação final dos elétrons, tá? Então, se não tiver oxigênio para captar os elétrons que chegam ali, a cadeia vai parar também. Aí não tem como NADH e FADH liberar mais elétrons, porque o oxigênio não está ali no final recebendo todos esses elétrons e sendo convertido em água, tá? Então, essas são aí as moléculas essenciais. Lógico, se a pessoa quis colocar ali o ADP, o fosfato, pode colocar. Mas as principais que a gente, né, coloca é o NADH, FADH e o oxigênio, tá bom? Aí explique o que acontece na cadeia respiratória. Então, cada um pode explicar da sua maneira. De maneira simplificada, tá, gente? Então, o que vai acontecer? NADH e FADH liberam elétrons na cadeia. Essa cadeia vai bombear prótons para o espaço entre as membranas, enquanto os elétrons são transportados. Esses prótons acumulados no espaço entre as membranas, no final da cadeia, volta para a matriz mitocondrial e com esse influxo eu consigo gerar uma energia para a fosforilação do ADP, ou seja, produção de ATP. Então, o que é importante vocês colocarem? Que há liberação de elétrons do NADH e do FAD e do transporte de elétrons a bombeamento de prótons para o espaço entre as membranas. No final, fica cheio de prótons no espaço entre membranas e esses prótons voltam para a matriz mitocondrial, gerando uma força para a produção de ATP. E os elétrons vão encontrar com oxigênio, formando água, ok? Então, é isso que é importante vocês colocarem aí do funcionamento da cadeia respiratória. Ju. Oi. Então, a gente não pode dizer que porque, por exemplo, no exercício 3, eu coloquei que essenciais NADH, FADH e oxigênio, e eu também citei os prótons como essencial na cadeia respiratória, porque é ele que, na verdade... Vai ser bombeado. Porque é ele que, na verdade, produz o ATP, né? No fundo, a produção de ATP é por conta deles, né? Ele não é um essencial... É essencial o próton também. Tá?
mais perfeito ainda, tá, gente? Quem colocou o próton. Realmente, se a gente pensar, a gente tem que colocar o próton também. Que é ele que vai ser bombeado, ele que gera o gradiente de concentração, tá? Bem lembrado, obrigada. Isso é sinal que você está entendendo. Aí, pessoal, na 5, o papel do oxigênio na cadeia respiratória é o papel de captar os elétrons e formar água, ok? Mais alguma coisa, pessoal? Alguma observação? Deu para entender? A cadeia respiratória também é mais complicadinha, né? E aí? Agora eu acho que é mais a gente abrir para perguntas. A gente tem mais 9 minutinhos aqui, antes de encerrar o tempo da reunião. Aí vocês podem aproveitar para perguntar. E aí, pessoal? Tá ficando mais claro para vocês? Tá muito difícil ainda? Como que tá? Eu ainda, né, eu ainda acho tudo bem complicado, assim, os esquemas, né, são muito grandiosos, se a gente for ver, né, o que vira, o que sintetiza, do que depende, qual o produto. Então, assim, é um complexo muito grande de processos, né? Mas, num geral, assim, eu acho que está dando para a gente caminhar. Ah, que bom! Isso é importante. Sempre quando a gente vê bioquímica a primeira vez, ela é complicada, mas vocês vão acabar em outras disciplinas, revendo algumas coisas de bioquímica, e vocês vão ver que as coisas vão ficando muito claras, porque ela está em... Quem estuda saúde, a bioquímica vai estar presente em doenças, em vários processos aí do nosso corpo. Então, tendo essa base, vocês vão ver que o resto vai ficar bem mais tranquilo. E aí, pessoal? Mais perguntinhas? Oi. Bom dia. Deixa eu fazer uma Bom dia. pergunta aqui. Pelo que eu entendi aqui nesse ciclo de core aqui, uma pessoa que vai fazer uma maratona, ela vai ter essa energia, então, sendo retroalimentada constantemente, porque não sai entre o fígado e o músculo, está sempre entre o fígado e o músculo, é isso? Vamos abrir aqui o ciclo de core. Você fala numa situação de maratona, certo? Numa situação de maratona, obviamente que é uma atividade física que prevalece aeróbica, tá? Mas isso não quer dizer que a pessoa não está produzindo lactato. A gente continua produzindo lactato. Então, o ciclo de core, ele pode estar acontecendo sim, tá? Então, o lactato, ele vai sair e vai lá para o fígado, tá? Essa conversão de lactato em glicose acontece no fígado, tá? Então, pode, na maratona, a pessoa fazer esse ciclo. E, às vezes, até numa maratona extremamente intensa, às vezes o fígado não dá tanta conta de acabar com esse lactato do sangue e a pessoa pode passar mal por acúmulo de lactato também, tá? Nessa situação. Não sei se é isso que você... É mais ou menos isso. Na verdade, esse ciclo ele funciona mais na anaeróbica, então, né? Seria isso, né? Ele funciona a todo momento que o músculo está trabalhando e produzindo lactato. Agora, obviamente que na atividade física anaeróbica, a produção de lactato é muito maior. Aí, realmente, o ciclo acelera um pouco mais, tá? Então, pela teoria aqui, então, uma pessoa, por exemplo, vai fazer um exercício de força, musculação, ela só se esgota por causa do músculo, então, porque a energia estaria sempre sendo alimentada, é isso? Isso, vai se esgotar na musculação, basicamente pode ser por acúmulo de lactato no próprio músculo, porque ali você está fazendo as repetições, você não deu tempo nem do lactato sair do músculo. Por isso que você tem que parar, fazer lá a pausa de tantos segundos, né? Para esse lactato sair e você voltar na repetição. Então, não seria uma falta aí de energia. Agora, também, a gente tem que pensar que a pessoa
quem faz musculação precisa ter uma energia mais rápida. Então, o glicogênio, para quem faz musculação, ele vai ser muito mais importante, porque precisa de glicose ali rápido. Até o lactato virar glicose demora. Então, essa glicose que vem da produção do lactato não é uma glicose essencial para uma musculação onde a gente exige ali uma energia mais rápida, tá? Então, por isso que na musculação o glicogênio é muito importante. A gente repor o glicogênio muscular é muito importante. E vocês também podem aprender lá em outras disciplinas mais focadas em atividade física, que a gente tem uma outra fonte energética rápida que vem da creatina fosfato, mas aí depois vocês vão aprender isso, que é muito específico da parte esportiva. Tá? Mas eu queria deixar claro aqui que numa musculação, essa glicose aí, ela não vai ser essencial para uma eficiência ali na musculação. É melhor que você tenha o glicogênio, porque daí a glicose já está no músculo. E a musculação é muito intensa e muito rápido. A gente não pode depender da produção de glicose. Tá bom? Não sei se agora... Não, isso é mais ou menos isso daí mesmo. E é bacana também você falar um pouquinho mais sobre o jejum aí, né? Porque uma pessoa que entende um pouco de bioquímica aí, um especialista, um profissional, talvez não indicar um jejum prolongado aí, né? Sendo que pode ser que ele degrade até proteínas de defesa, é isso? Talvez chegue isso, até não, a gente não indica. Por mais que tenham artigos mostrando que podem ser boa essa degradação, tem artigo que defende que a gente começa a degradar proteínas velhas, proteínas ruins, que a gente não precisa mais. Então, a gente estimula o processo de renovação proteica no corpo. Mas ainda é muito pouca evidência para a gente indicar essa dieta com essa visão de melhorar o sistema imunológico, porque eu estou degradando coisa velha. Na verdade, o que a gente sabe é que todo jejum, a gente entra principalmente se for longo, a gente entra em estado catabólico, a gente degrada proteínas importantes do corpo. E a gente perde massa muscular também, a gente fica fragilizado. Toda pessoa que entra em desnutrição ou que tem algum distúrbio alimentar, que não come direito, as pessoas a gente percebe fisicamente que ela tem a pele mais flácida, que ela tem queda de cabelo. Isso tudo vem dessa degradação dessa proteína endógena. Então, ainda a gente não pode dizer que o jejum prolongado traz benefícios. Isso aí não foi comprovado, apesar de ter estudos tentando mostrar isso, tá? E fora, gente, que a pessoa, ela muda de comportamento, ela fica uma pessoa mal-humorada, com dor de cabeça, é perigoso se ela for fazer uma atividade física. Então, realmente, a gente não recomenda esse tipo de dieta, tá bom? O que pode ser... Nossa classe tem um monte de jejum, então, acho. O que é? O pessoal da nossa classe deve estar fazendo muito jejum. Por quê? Cala a boca, Samuel. Porque eu faço jejum. O pessoal tá de mau humor? Eu falo, quem faz jejum fica mal-humorado, porque o cérebro começa a reclamar, né? Professora, Ju. Oi. Eu faço jejum, mas eu não faço jejum. Você treina e você me vê na academia. Você acha que se eu fosse uma pessoa desnutrida, eu treinaria do jeito que eu treino? Tá, mas você faz jejum de quanto tempo? Não, o meu jejum, ele é fisiológico. Eu só como quando eu estou com fome. Eu não estou com fome. Eu não fico 24 horas sem comer. E eu como carboidrato. Eu não entro em cetose também. Só que eu não vou comer 6 horas da manhã se eu não sinto fome. Se minha última refeição foi 10 horas da noite. Por que eu vou comer 6 horas? Mas aí você faz atividade física sem comer? Não. Eu como. Tá. O problema é que você tá ali fazendo musculação para ganhar massa muscular. Se ficar muito tempo sem comer, nesse tempo aí você perdeu o que você ganhou. Sim. Não é legal. Se você quer no ganho de massa muscular, precisa comer. A gente fala, quem quer ganhar massa muscular tem que comer. Só que eu entendo que o jejum, ele é fisiológico. Ao meu... Entendeu? Eu não tenho necessidade de comer